Olá, você sabe como identificar se seu aluno tem alguma neurodivergência? Se ele tem alguma dificuldade de aprendizado? Meu nome é Thaís Marzaro, sou professora e neuropsicopedagoga e há 10 anos transformo positivamente as vidas de alunos atípicos e seus familiares. Se você pegar a Lei 14.254, lá de 2021, a Lei Berenice Piana, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, todas elas garantem o ensino para os alunos neurodivergentes e o suporte para os professores dos alunos atípicos. Mas é importante ressaltar que nem todos os alunos possuem o diagnóstico. E existe uma longa jornada, que também não é fácil, para obter toda a documentação. E para piorar, nem todas as escolas estão preparadas para tudo isso. Especialmente quando a gente fala da Lei 14.254. Eu vou deixar aqui o link do nosso vídeo sobre ela na descrição, que eu explico tudo para você. Agora vamos lá. Vamos falar de algumas observações importantes para que todo professor possa encaminhar o aluno para avaliação e, principalmente, melhor que isso, não é só encaminhar, é iniciar o processo de atendimento diferenciado. Vamos lá? Eu sei que algumas neurodivergências são mais fáceis que outras para identificar. O TDAH é uma delas, né? Mais nítido a dificuldade. Mas é fundamental lembrar que o diagnóstico não pode ser feito apenas com base em alguns sinais visíveis. É necessário fazer a avaliação, tá bom? E eu lembro muito do TDAH, porque é o que todo mundo fala que é fácil de ver, mas não usa essa dificuldade para ensinar o aluno de forma diferenciada, porque algumas leis não incluem o TDAH neste processo. Mas não esquece, tem uma lei só dele, aquela que eu vou te deixar o vídeo, tá bem? Então vamos lá. Como é que você faz para identificar se o aluno tem possibilidade de ser TDAH ou não? Primeiro que TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então nós temos a situação que o aluno não consegue ficar quieto em sala de aula, ele tem dificuldade de manter os relacionamentos interpessoais, até por conta da própria agitação dele, da expansão dele. Ele agita a turma toda, interrompe a todo instante. Ele não consegue realizar as lições de casa ou trabalhos. Ele está sempre desorganizado e ele causa um certo tumulto. Esse aluno tem bastante dificuldade de aprender. Diferente do TDA, que é o déficit de atenção, sem a hiperatividade. É aquele aluno que, viaja na maionese, passou a borboleta, já foi junto, né? Ele fica meio perdido no sentido da sequência das tarefas, ele não sabe o que estava falando, ele não sabe juntar material, ele não sabe usar o lápis. Foi, né? E ele perde muito tempo para escrever. E dificilmente ele mantém o caderno em dia. E a gente tem o TDAH misto, que é a mistura de todos esses sinais. Ele pode ter uma intensidade maior na hiperatividade, que é o TDAH misto com prevalência da hiperatividade, ou ele pode ter o TDAH misto, mas com prevalência do déficit de atenção, tá? Então, ele é bem amplo, mas a gente precisa ficar bem atento nesses sinais que eu acabei de falar. Tá com um aluno assim? Já faz um relatóriozinho bonitinho, professor, encaminha, conversa, porque você pode ter certeza, isso está prejudicando ele mais do que você imagina. E a dificuldade de aprender no TDAH e no TDA é muito alta. E, infelizmente, nem todo mundo dá real valor e tem um olhar diferenciado para isso. Na maioria dos casos, todas as notas estão baixas. E o aluno é tido como rebelde, como desobediente. E não é nada disso. Ele tem uma condição que faz com que pareça ser isso, tá bom? Às vezes tem uma outra nota acima da média, às vezes esse aluno ele tem mais empatia por uma ou outra professora, um ou outro professor. Ele permanece, então, nessa condição de muita agitação. E acarreta diversos problemas. As reclamações sempre são mais intensas do que esperado. Então, alguns pontos aí. Importante ressaltar que esse aluno é um aluno que merece a sua atenção, professor, o seu carinho, porque a dificuldade dele aprender é real, tá bem? Thaís, como é que eu faço para saber se o aluno tem autismo ou não? Primeiro que, quando eu falo autismo, eu estou falando do transtorno do espectro autista. Ele é gigante, tá bom? Tem diversos pontos que a gente precisa olhar. A avaliação ela deve ser feita por um profissional especializado. E não é
apenas bater o olho, não existe uma característica física, tá? E não é tão claro como o TDAH, principalmente quando eu falo de autismo feminino, que isso é papo para outra história, tá? Mas quais pontos que você pode observar? Quais pontos justificam você encaminhar? É um aluno que tem dificuldade, mas nem sempre as notas dele estão tão baixas assim como o TDAH. Ele se esforça bastante, ele acaba mantendo uma média. Alguns casos, esse aluno tem uma dificuldade muito grande e aí as notas estão todas baixas. Como que eu vou perceber? Como que eu vou diferenciar? Esse aluno tem um olhar mais profundo, muitas vezes. É como se ele estivesse olhando além da pessoa, tá? Tem bastante dificuldade de se relacionar, mas nesse caso não é pela expansão, como no TDAH. O TDAH tem uma dificuldade porque ele é expansivo e está sempre ali muito intenso. O autista não. Ele tem dificuldade de se relacionar porque ele não consegue ter os mesmos comportamentos ditos típicos. Então não participa das rodinhas, não participa das fofocas, não participa da bagunça, tá? Inclusive, ele se incomoda muito com a bagunça, com os barulhos e não suporta muita alteração de rotina. Sabe aquele aluno que entra em crise quando um professor falta e você dá aula vaga, dá uma atividade extra, outro professor entra no horário? Ele não fica bem? Ele chega a passar mal? Ele é um aluno que prefere muitas vezes ficar sozinho e pode chegar a usar o capuz para abafar o som. Mesmo naquele calor, aquele aluno tá de capuz. Ele não quer saber de ter contato com a sociedade, tá? E muitas vezes ele pode, sim, entrar em crise, especialmente em época de prova. Sabe aquele aluno que passa mal em época de prova? Aquele que fica mais nervoso, mais agitado, mas ele fica ali... Você percebe no rosto dele que ele está em sofrimento. E ele apresenta estereotipias variadas. Thaís, o que é estereotipia? São aqueles movimentos repetitivos, professor, como virar uma caneta 100%, assim, sem ficar, né, toda hora, ficar estalando os dedos, ficar batendo, ficar pintando toda hora, ficar coçando a cabeça, ficar, de alguma forma, fazendo o mesmo movimento repetidamente, sem pausa, tá? Isso pode causar ou não algumas agitações em sala de aula, tá bom? Então, temos vários pontos para observar. Sempre é importante conversar bastante com a família para entender o que está acontecendo com esse aluno, tá bom? E agora vamos falar então dos transtornos de aprendizado. Antes a gente falava descalculia, dislexia, disgrafia. Agora não se fala mais esse termo. A gente usa o termo de transtorno de aprendizado com déficit na leitura, com déficit na expressão escrita ou com déficit na matemática. E pode acontecer de ser os 3 fatores ou 2, fazer uma combinação aí. Então, como é que eu vou observar se esse aluno tem ou não déficit na leitura? Primeiro, ele está destoando da turma, certo? Está destoando bem da turma. Você sabe aquilo que você ensinou, então você sabe aquilo que o aluno deveria saber. Combinado? Então, é um aluno que tem imprecisão na leitura de palavras, que tem um ritmo inadequado nessa leitura e que falha bastante na compreensão. No caso do déficit da expressão escrita, a ortografia falha bastante, tá? Muito, deixa a gente desesperado. É uma imprecisão gramatical, de pontuação, de sequência absurda. Tem uma falta de clareza muito grande na sua escrita. Não tem muito sentido a escrita. Fica faltando pedaços, tá? E o déficit da matemática, como infelizmente o povo brasileiro é um povo que já tem uma dificuldade na matemática, porque nós não trabalhamos muito isso, acaba passando um pouco batido. Mas é extremamente necessário, professor, você prestar atenção, tá? A dificuldade na matemática não é só porque é mais difícil. Esse aluno tem falta de sentido na numeração, os cálculos são imprecisos, não tem lógica no raciocínio matemático dele. Sabe aquele aluno que não consegue ler reloginho? Pois é. Que não consegue compreender tabuada? Que tem dificuldade nos sinais de mais, menos, multiplicação e divisão? Pois é. Tá bom? Muito importante. Todos esses sinais que eu te falei aqui, eles podem ter intensidades diferentes.
Não precisa ser o mais dificultoso para você poder fazer a sua avaliação e encaminhamento, professor. Você precisa verificar alguns pontos também nessa situação. Primeiro, se essa dificuldade ela não é pontual, se ela dura mais de 6 meses, se mesmo com o seu reforço escolar, se com as suas listas de treino, se com um atendimento diferenciado, aquilo não passou, aquilo não foi sanado, o aluno não recuperou. Isso precisa ser relatado e encaminhado, tá bom? Lembra, professor, você como professor não pode dar laudo, mas você é o responsável pelo encaminhamento. E é muito importante a sua atenção com isso, tá? É importante observar se esse aluno também não está passando por uma patologia, uma anemia, uma síndrome hormonal, alguma doença que complicou bastante ele. Já chamei atenção para a dengue, que o aluno que passa pela dengue, ele demora uns 3 meses para voltar a recuperar. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, mas isso não impede um atendimento diferenciado. E para finalizar, professor, eu quero lembrar que todos os professores podem contar com a nossa assessoria. Podem obter os selos da Multidisciplinar 360. São ferramentas poderosas para ajudar você a lidar com essas situações de uma forma mais eficaz. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com outros professores. Junte-se a nós, junte-se à comunidade de professores especializados em neurodivergência. E veja como pode ser transformador ensinar um aluno atípico. Pode contar comigo. Até a próxima.